Olá, você que acompanha o RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Estamos aqui com mais uma entrevista inédita do RDTV, o nosso programa de TV Web. A nossa convidada de hoje é a presidente do Movimento Escolas Abertas Cuiabá, a Franciele Claudino Brustolin. Franciele, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E a gente sabe que poucas pessoas ainda conhecem, né, o que é esse movimento, qual o propósito dele. Então, eu queria que você já apresentasse esse movimento inicialmente. Ele iniciou aqui, ele é Uhum. daqui, de onde é? Como é que você define o movimento? Tudo bom, querida? Tudo bom, telespectadores aqui do programa RD News? Eu quero primeiro dizer que o nosso movimento ele não tem qualquer cunho partidário, político, financeiro. Nós somos Uhum. simplesmente mães, pais e educadores que saímos da condição passiva mesmo de aguardar o poder público fazer alguma coisa pelas crianças e nos colocamos à frente, né, de uma forma Uhum. ativa, tentando movimentar as questões políticas mesmo para que saísse o decreto de reabertura das escolas, que a gente tivesse uma Uhum. previsão, né? É um movimento tardio, né? Nós somos mais de 3 mil membros. E é um movimento tardio, porque na verdade esse movimento era para ter acontecido na época das eleições, quando tinha uma baixa de contágio, quando Uhum. tinha um interesse maior da população na reabertura das escolas. Poderia ter sido melhor naquela época, porém ficamos deitadas em berço esplêndido, confiando que ia sair um decreto. E Uhum. veio o decreto, sim, para a reabertura apenas das escolas infantis, né? Então, Uhum. desde o ano passado, desde setembro do ano passado, iniciaram as aulas 100% presencial das crianças menores, né? Que é do Uhum. ensino infantil. E a gente nem ouve a respeito disso, né? E Sim. foi uma experiência que deu certo, não teve qualquer surto aqui em Cuiabá e as escolas Uhum. continuaram 100% presenciais, justamente entre as crianças que têm menos condição de ficar com máscara, aula inteira e tudo Uhum. mais. Então, tanto dessa experiência como de outras experiências do mundo, começaram a sair grandes pesquisas científicas que traziam dados seguros que a escola é um ambiente seguro. Uhum. E quando a gente começou a ter esses estudos em mãos, nós, pais e mães, e a gente começou a descobrir que em São Paulo estava iniciando um grupo também de movimento de pais e mães chamado Escolas Abertas, a gente Uhum. teve a ideia, eu e uma colega minha, de começarmos o nosso aqui em Cuiabá. E foi muito rápido, foi em Uhum. questão de 24 horas a gente já fez a nossa primeira carreata com uma adesão gigantesca. E Uhum. dali foi ganhando força e na mesma semana a gente fez uma segunda manifestação, conseguimos horário com o prefeito e ali começou a desenrolar um movimento civil mesmo, com grande força de pais e mães. Somos pessoas Uhum. comuns que trabalhamos, não temos aquele hábito, não temos qualquer trato, né? Uhum. Político, qualquer trato com câmera e tivemos que aprender a nos movimentar, né? Nos movimentar para que os nossos filhos fossem ouvidos, fossem vistos, né? Porque Uhum. realmente a situação que a gente está vivendo com as crianças é muito triste. A gente vê todo tipo de problemas emocionais, físicos nas crianças que foram realmente largadas de lado, né? Porque Uhum. ninguém olhou pelas crianças durante essa pandemia. No começo, a gente concordou, a gente achou que foi importante o fechamento de tudo, inclusive das escolas, mesmo porque era uma coisa nova, a gente não sabia. Tinha essa notícia que poderia ser como a influenza ou outros vírus que as crianças tinham muita facilidade de transmitir. Uhum. Então a gente realmente fez a nossa parte, ficamos com as crianças em casa. O lockdown foi necessário naquela época, mas com o desenrolar da ciência e dos dados científicos, foi observando que não era bem assim, que as Uhum. crianças, graças a Deus, eram as privilegiadas do vírus, né? Sim. Que transmitem e se contaminam em torno de 50% a menos do que um adulto. Uhum. Então, com os dados e depois com as pesquisas do retorno às aulas em várias partes do mundo,
Então começamos a ver que realmente é palpável, era necessário e era possível, né? Era uma possibilidade segura para as crianças, que realmente as crianças estão mais seguras dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola que tem os protocolos de segurança, do que largadas na casa de parentes, largadas na frente de uma tela de computador, ou frequentando todos os lugares que não tem esse controle do vírus como tem dentro de uma escola, né? Então, vocês buscam, com o movimento, conscientizar e pedir que os governantes tragam políticas públicas para garantir o retorno de aulas 100% presenciais? Seria isso, independente de serem particulares ou públicas, porque a gente vê que há diferenças nesse também, né? Total. Nosso movimento, ele nasceu no seio das famílias que têm crianças em escolas particulares, né? Essa foi a nossa primeira bandeira, mas claro que a gente sempre olhou pelas crianças das escolas públicas. A gente pleiteou primeiro a equidade, que a gente fosse visto como pessoas e escolas que são diferentes das públicas, escolas que já estão preparadas. Nossas crianças não se utilizam do sistema público de transporte, então a gente tem uma condição diferente que tem que ser olhada de forma diferente. E essa era a nossa primeira bandeira, né? Era buscar um decreto com data, com previsão de retorno, que elas não ficassem ao limbo sem ter como falar, quando que eu vou voltar para a aula, mamãe? Quando uma criança olha para você, mamãe, esse ano, será que eu vou ser alfabetizada? Mamãe, eu vou ter meus amiguinhos de novo? Mamãe, eu vou ter minha professora? Então, são questões que toda família está passando dentro de casa, né? E é uma angústia para todo mundo. E a gente, sabendo da condição da criança, como sendo menos contagiosa e menos transmissibilidade dela, e sabendo que a escola pode ser um aliado do governo no combate ao coronavírus, na medida em que a criança ela aprende as boas práticas de higiene, de segurança, de biossegurança, e traz para dentro de casa isso. A criança aprende a lavar a mão na escola. Eu, por exemplo, não tive condição de ensinar minha filha a ficar 20 minutos lá lavando todos os dedos. Agora, ela está indo para a escola, ela faz toda a lavagem de mão. Então, a criança, ela é educável, né? Até mais que o adulto. Então, a forma correta de tirar e colocar a máscara, ela me dá aulas hoje em dia. E coisas que eu, na minha vida cotidiana, acabo errando. Então, as crianças, elas são esse aliado, né? E além de trazer educação para a criança, trazer um ambiente seguro para as crianças, porque muitas crianças estão nas ruas, estão nas casas de parentes, estão em outros lugares, sem uma segurança que é a sala de aula, né? A escola, ela é a maior responsável, inclusive, para denunciar maus tratos dentro de casa. Então, a queda do número de denúncias decorre da falta de uma escola, para visualizar na criança. A professora tem essa sensibilidade de ver uma criança que está com problema e poder buscar ajuda por ela, né? É tão bom ter o professor como parceiro na segurança da criança. E isso a gente foi vendo que perdeu totalmente. E a gente estava resgatando isso, uma data para retorno da escola, o que a gente conseguiu. Começaram a usar, não era o que a gente queria dia 1º de fevereiro, mas o nosso prefeito fixou a data do dia 1º de março para as escolas particulares e 1º de abril para as escolas públicas. Então, iniciamos esse mês de março. Antes do início, a gente fez um documento oficial do nosso movimento, fazendo alguns apontamentos sobre aquilo que a gente achava interessante levar para as escolas, pedindo o cumprimento de alguns protocolos e alguns detalhes que o nosso grupo, por ser muito grande e ter comissão jurídica, comissão de saúde, a gente fez um documento, enviamos. Cada mãe enviou na sua própria escola, da escola dos seus filhos, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Além de tentar conseguir a data, a gente continuou com o nosso movimento, fazendo evento também. A gente fez um evento técnico-científico para diminuir o medo da família em enviar a criança para a escola. Trazendo dados que foram passados por psiquiatras, por pediatra, por infectologista. Então, a gente fez esse trabalho também de conscientização e vem fazendo, né? E para tentar, né, fazer com que a população entenda que o vírus não vai embora,
que a criança não vai ser vacinada e que a gente precisa iniciar as aulas. Porque iniciando e reabrindo as escolas, a gente consegue adaptar os pontos fracos, né? Corrigir o que não está dando certo. Enquanto a gente posterga a abertura, a gente deixa mais distante achar um ponto ideal para esse retorno, porque a gente vai ter que aprender a conviver com isso, e as crianças não vão poder ficar privadas da escola para sempre. Você falou em dados, até algo você já citou, a questão da transmissibilidade, né? A criança transmitir o vírus. Que dados você teria mais, Franciele, para justamente contra-argumentar esse temor que alguns pais até têm, né? De, não, a criança, tudo bem, a criança ela pode ser que ela não desenvolva, mas aí eu tenho um idoso em casa, ela vai conviver, ela pode transmitir, eu tenho convívio, tem pais, eu conheço pais que trabalham na área de saúde e não querem mandar a criança porque também podem levar para outras pessoas. Que informações que você teria para trazer, para embasar isso, que não é tão assim, que a criança não transmite tanto? Isso. Primeira coisa que eu me esqueci de falar, a nossa vontade não era só uma data, tá? A nossa primeira bandeira era a data para o sistema híbrido. E o sistema híbrido que a gente entende como mais democrático para os pais é a gente ter a oportunidade de escolher mandar ou não para a escola. Os pais que não podem mandar por ter um idoso em casa, por ter alguém com comorbidade em casa, ele tem que ter garantido 100% do conteúdo online, tá? Então, mesmo as escolas que fazem rodízio, elas têm que oferecer essa opção de 100% online. É isso que a gente quer. É opção 100% online ou presencial para aqueles que precisam mandar, porque pessoas trabalham. Tem gente que não tem com quem deixar. E deixar a criança na tela do computador, ao lado do irmão mais velho, é uma situação muito difícil que as mães têm passado, porque a gente lutou tanto para ter uma carreira, né? E você tem pesquisas que saíram agora falando que diminuiu a atuação em 30% da mulher no mercado de trabalho. A que se dá isso? Na pandemia? 30% no ano de 2020. Então, a gente vê que o reflexo do fechamento das escolas tem também na vida da mulher, na vida profissional nossa, né? Não é fácil. Eu tenho 4 crianças e eu trabalho. Então, não é fácil para nós, né? Já não é fácil ter que trabalhar, ter filho, cuidar de casa, marido. Por mais que a gente tenha o apoio do nosso esposo, ainda assim a mãe é mãe, né, querida? A gente sabe que a sobrecarga é imensa. E com essa incumbência de ter que acompanhar a aula online, né, ter que fazer a criança ficar sentada lá e ajudar a ensinar, sendo que nós não somos pedagogas, é mais difícil ainda, né? A gente entra numa estafa muito grande. Então, a gente quer o sistema híbrido, tá? Então, o sistema híbrido, ele contempla essas famílias que têm pessoas com comorbidade. Quem tem um idoso em casa, não deve mandar. Né? Ou a melhor opção, dizer, se vocês não puder... estão sendo inconsequentes, né? Realmente de jeito nenhum. A gente não defende a reabertura das escolas a qualquer custo. Pelo contrário, a gente quer que a família tenha esse direito de escolher. E esse direito de escolher contempla quem entende que não devem reabrir as escolas. Tudo bem, você pode entender que não deve reabrir as escolas, mas é melhor que você deixe o seu filho online, tenha essa opção, do que abrindo as escolas como abriu agora, você ser obrigada a mandar. Eu não concordo com isso também, porque cada um tem sua peculiaridade, cada um tem o seu núcleo familiar e aqueles problemas, né, naturais. E tem pessoas que têm câncer, que têm algum problema cardiopatas, que não podem ter contato com o coronavírus. Então, essas crianças não devem ser mandadas, infelizmente. Sim. Agora, o movimento está questionando, inclusive, dados epidemiológicos, né? Números de UTIs pediátricas aqui em Cuiabá. Como é que está sendo? Por que esse questionamento? O que exatamente vocês estão buscando, Franciele? Então, querida, o que a gente tem visto é que desde o retorno das escolas, um pouco antes até, a gente começou a ser bombardeado com fake news a respeito de crianças. Crianças entubadas, crianças na UTI, crianças que morreram. Tiveram muitos casos de fake news a partir do momento em que se
chegou perto da data da entrada da reabertura das escolas. O porquê a gente ainda está buscando, né? Mas essas últimas semanas, a gente tem visto todos os dias os boletins epidemiológicos da SES com irregularidades, com dados equivocados com relação às UTIs pediátricas. Porque as UTIs pediátricas, elas eram, no início da pandemia, 25. Foram abertas 25. Em Cuiabá. Covid, isso, em Cuiabá, que atende o Mato Grosso. Aí, o que acontece? Elas foram sendo fechadas por ociosidade, né? Então, elas se tornaram 15. Essas 15 que vêm funcionando esse ano, de setembro, mais ou menos, do ano passado, essas 15, elas têm média de 2 a 3 leitos sendo utilizados. E eles são utilizados não por crianças que estão com Covid, são crianças que estão com suspeita de Covid, que vêm de outros hospitais por já terem comorbidade. Por exemplo, uma criança está no Hospital do Câncer, está com tratamento de leucemia, começa a apresentar sintomas, ela vem para o pronto-socorro municipal para UTI Covid. E ela fica aguardando o resultado dos exames. Às vezes ela vem já com negativo, um PCR negativo, mas como tem sintomas, vem para cá e fica aguardando o restante dos exames. Negativou, ela retorna para outro hospital. Então, são esse tipo de criança que está frequentando a UTI pediátrica Covid. E são em torno de 2 a 3. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem contato com as intensivistas. Então, elas, inclusive 2, participam do nosso movimento, mandam as crianças para as aulas presenciais e elas passam visitas diárias e nos informam, entendeu? Então, a doutora Vanessa mesmo, que ela não participa do movimento pessoalmente, mas a gente tem acesso, né? Qualquer pessoa tem acesso, na verdade, a ela, para questionar qual que é a situação diária daquelas UTIs pediátricas. Ela é a pediatra coordenadora. E é sempre a mesma situação. 2 a 3 crianças estão aguardando, negativou, já saiu, dei alta para 2. Então, a gente tem esse contato direto, como qualquer profissional de saúde poderia também ter, como qualquer pessoa pode chegar no balcão do hospital e ter também esse acesso, e aí não bate com os boletins. Um dos exemplos na sexta-feira na sexta-feira passada, desculpa, onde tinha marcando 8 UTIs pediátricas que estavam em uso. E, na verdade, tinham 2 crianças aguardando o exame e uma que estava já negativada e que ia ter alta. Por que aparecem 8? E dessas 8, a mídia, né, soltou que haviam 11 crianças nas UTIs. Ou seja... Essas UTIs são do município ou são aquelas que estão sendo pagas por fora? É isso que vocês estão procurando saber, levantar? Isso já foi levado para o Ministério Público? Porque, assim, tem dinheiro investido nisso, tem recurso federal, inclusive, investido nisso, né? Com relação a alguma obscuridade com relação a gastos de UTI, a gente não mexe com isso, a gente só quer saber de dados. A gente quer saber o porquê que está sendo alimentado de forma incorreta e equivocada. Por quê? Porque o que acontece que a gente teme é que a mãe e o pai que está lá dentro de casa e vê uma notícia dessa falando que 8, 11 crianças estão na UTI ou 100% das UTIs pediátricas Covid estão lotadas, a gente não quer que a família tenha essa sensação de medo. Porque a gente já está passando toda, né, por um momento muito difícil dentro das nossas casas. Né? Já é um momento, já foi um ano muito difícil para nós. Para lidar com o sentimento, né, com ansiedade, com crises de pânico, com administrar toda uma casa, né, com medo de pegar Covid, com medo de acontecer alguma coisa com os parentes próximos. Então, a gente já está muito sobrecarregado de coisas negativas, né? Então, por que colocar mais isso na cabeça, né, da mãe, do pai, que agora que está reabrindo as escolas, aí começa a sair esse tipo de notícia e vai gerar aquela angústia. A gente faz isso, a gente busca essa informação correta ou essa responsabilização para que a família tenha essa noção
de que não é tão grave com relação né? às crianças, né? Não estou falando que não existem crianças contaminadas, pelo contrário. Quanto maior a contaminação de adulto, automaticamente maior vai ser da criança, né? Quanto maior a contaminação de adulto, maior o risco de ter crianças contaminadas dentro das escolas. E isso é uma questão óbvia. E não há como fugir disso se não diminuir o número de contaminados adultos. É o número de contaminados adultos que é o que puxa a maior parte, né? A criança é ínfima, o número de crianças positivadas. São eles que vão ditar, né? Até porque é o adulto que está circulando mais, é né? o adulto que está indo que para o trabalho, que está indo para o mercado, Exatamente. que está pegando transporte coletivo. Eu acho assim, um dado muito importante para as famílias é um grande estudo que foi feito do retorno às aulas na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, acompanhou em torno de 5 meses 90 mil alunos no retorno às aulas e mais de 7 mil colaboradores, dentre professores e pessoas que trabalham nas escolas. Dessas 90 mil crianças que foram acompanhadas, esse foi um estudo ímpar que serviu para o retorno das aulas no mundo inteiro. Quantas crianças transmitiram para professor nesses 90 mil alunos? Nenhuma. Nenhuma transmissão de aluno para professor. Quantas contaminações houveram na escola? 32 contaminações. De quem? De professor. Foi de adulto. Geralmente que trouxe de fora e houve aquela contaminação. Não estou falando de surto, tá? Mesmo porque no universo de 90 mil alunos e mais de 7.500 colaboradores, 32 contaminações é irrisório, né? Então, o que a gente precisa entender é que só na escola a gente tem o controle do vírus. Por quê? Porque quando você entra num restaurante, no shopping, num órgão público, que seja, você tem a medição até da temperatura, limpeza das mãos, mas você não tem alguém, você está com um sintoma. Então, vamos avisar as pessoas que você está convivendo para que haja esse controle do vírus para que não prolifere. Vamos colocar todo mundo em isolamento, né? Isso não tem fora das escolas. Por isso que a escola é um ambiente seguro. Porque você, além de ter os protocolos de segurança aplicados, você tem esse controle prévio para não se proliferar. Observou que uma criança está com sintoma, já liga para o pai e para a mãe, leva, todo mundo deve ser testado lá na casa, verificar se realmente é ou não Covid, né? Positivou, todo mundo fica em isolamento, assistindo aula online durante 15 dias. Então, são os protocolos que você não tem em outro lugar. Por isso que é mais seguro dentro da sala de aula do que em outro ambiente, né? E a gente também não defende a reabertura da escola a qualquer custo. Inclusive com relação aos protocolos. Só deve reabrir a escola que realmente cumpre o protocolo, né? A falta do cumprimento do protocolo são as hipóteses que aconteceram no mundo e continuam acontecendo surtos. Sem o protocolo bem aplicado, não há como não haver surto quando se tem uma epidemia do jeito que está aqui em Cuiabá. Então, a gente tem que ser fiscal mesmo, principalmente da nossa casa, né? Por exemplo, eu vou levar meus filhos à escola, eu não vou sair circulando em lugares que eu sei que eu posso contaminar, certo? Então, os pais têm que ajudar a manter a escola aberta, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. E também, criança, se está com virose, por exemplo, os meus, que já estão com anticorpos do Covid, por enquanto, pelo menos. Eu não vou, se eles têm uma virose, eu não posso mandar para a escola. Porque ali a gente tem que ter o controle de todos os vírus agora, né? Mesmo porque os sintomas se confundem. Então, a gente tem que entender que a escola precisa ser um ambiente seguro também com a nossa responsabilização. Eu acho que quando os adultos se colocam como adultos irresponsáveis e tomam posse dessa sua condição e da força que você tem para ajudar o seu filho a se manter numa escola protegida, fica tudo mais fácil, né? Aí é a autoeducação dos pais, né? Não basta a escola estar preparada se os pais não fazem a sua parte, né? Querer transmitir toda a responsabilidade para a criança, né? De jeito nenhum. A responsabilidade não é da criança, né? E nem para o Estado e nem para a escola, tá? Nós somos um grupo, um movimento de mais de 3 mil
pessoas que a gente discute muito isso. A nossa postura faz toda a diferença para a manutenção da escola. E a nossa postura faz diferença para as crianças, para a vida delas e para o futuro, para os sonhos, para tudo. Né? A gente tem um dado aqui que foi divulgado pela Prefeitura que 10% das crianças internadas por Covid de 14 de março de 2020 até 27 de fevereiro de 2021, ou seja, em um ano, 10% dessas crianças que foram internadas por Covid vieram a óbito, um percentual considerado baixo em comparação ao número, né, geral dos adultos, enfim. Franciele, para a gente encerrar agora, até a gente extrapolou um pouquinho o tempo, né, para você, que você está com compromisso também, mas como que as pessoas podem encontrar o movimento, aderir ou tirar dúvidas? Onde vocês estão? Vocês têm redes sociais? Como é que encontra vocês? Isso, a gente tem a rede social que é o nosso Instagram, @Escolas Abertas Cuiabá. Pode entrar lá tem todos os dados. Nós temos o Telegram, que também através do Instagram a gente consegue colocar a pessoa no nosso Telegram. Temos também um grupo de WhatsApp. São nas redes sociais que a gente se encontra, né? E se movimenta. Mas eu quero agradecer imensamente aqui a oportunidade de estar aqui esclarecendo para todo mundo, né? Para toda a família cuiabana, que nós somos um grupo realmente preocupados com as nossas crianças, com os professores também, que a gente nem chegou a falar ainda, quem sabe numa próxima oportunidade. E a gente tem essa ânsia mesmo de que nós nos coloquemos como autores da situação, né? Como ajudantes mesmo dos nossos filhos ao retorno das aulas, da escola, na manutenção dela aberta e no governo também com o controle desse vírus através da nossa própria experiência, né? De estarmos ou não sintomáticos, assintomáticos, fazermos esse controle de sintomas e não enviar as crianças e conseguir isolar aquele grupo ali. Eu acho que isso é super importante para evitar a proliferação. Porque pelo que parece, tão cedo a gente não vai Não. voltar a uma normalidade que a gente acha que pode voltar. Não vai ser mais normal como o pai e a antes, mãe né? têm que entender que o vírus não vai embora agora, né? E que as crianças precisam voltar à rotina escolar, porque a gente tem muita criança com problema dermatológico, psoríase, todo tipo de problema. Crianças que se suicidaram, a gente tem 3 agora no Mato Grosso, tem mais criança morrendo agora, adolescente que se suicidou, do que criança que morreu realmente de Covid adolescente aqui, sem comorbidade, né? Então, a gente tem dados muito fortes com relação a problemas psiquiátricos, problemas físicos, crianças que engordaram 10, 15 quilos, crianças que estão com síndrome do pânico, depressão, ansiedade, crianças que se automutilam, que arrancam o cabelo, que roem a unha até sair sangue, que se cortam. Nós temos muitos relatos, muitos. Isso sem entrar nas crianças com desenvolvimento motor e algum problema de aprendizado que estão afastados da escola e pioram a questão da agressividade dentro de casa. Então, é muita coisa aqui envolvida, né? Muito assunto. A gente ainda volta a falar disso daí mais pra frente. Obrigada, a gente vai precisar, Franciele. Muito obrigada. Vamos. Então, a gente ouviu aqui, gente, Franciele Claudino Brustolin, presidente do Movimento Escolas Abertas Cuiabá. Procura lá no Instagram, participa do Telegram, busca informações. Se você ficou com dúvidas ainda, a gente conversou bastante, mas procure saber informações reais, concretas, verdadeiras, né? Porque chega de fake news, sim, em todas as áreas e o mais preocupante é que está atingindo as famílias, as crianças. Então, compartilhe essa entrevista, ela está no nosso canal do YouTube, no site RD News. Faça também esse papel de ser compartilhador de informações verdadeiras. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.